2019, questão 50, prova azul. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele, de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder, até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento, um simples controle das fronteiras, uma arte e uma poética. Mas também toda uma política dependem disso, toda uma ética se decide aí. Esse texto, ele é tirado do Papel Máquina de Jacques Derrida, certo? Derrida foi um filósofo que nasceu em 1930, morreu em 2004 e escreveu sobre muita coisa, tá? Ele escreveu sobre literatura, sobre ciências, sobre teatro, sobre cinema. E ele é tido como um filósofo do desconstrucionismo, junto com Michel Foucault, junto com Gilles Deleuze, que são filósofos franceses. E o que esse texto está propondo? Ele está trazendo o conceito de hospitalidade. Está explicando o que é a hospitalidade segundo Jacques Derrida. E o enunciado, a perguntinha vem o seguinte, ó. Associada ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de. Ou seja, nós temos que olhar para o contexto de hospitalidade que o Derrida está propondo, lembrando que o Derrida ele é um autor que afirma em uma obra chamada Gramatologia que não há nada fora do texto. Ele propõe que, ao analisar o texto, nós vejamos o que está entre as linhas do texto, o que não foi dito, certo? E ele vem trazer o significado do conceito de hospitalidade e a questão nos propõe fazermos uma análise do contexto contemporâneo. Quando a gente fala migração, a gente fala de pessoas que se deslocam de um país para o outro, dentro do próprio país. E nós sabemos que o Enem é uma prova para a vida. E quando nós falamos em contexto migratório, no atual período, nós falamos em refugiados. Refugiados não é a mesma coisa que migrante, porque o refugiado ele é aquele que se desloca do seu lugar de origem por um motivo de força maior. Fome, perseguição religiosa, violência. Só no mundo, em 2018, nós chegamos à marca de 70 milhões de refugiados. Metade desse número é de pessoas menores de 18 anos. O Brasil foi o 6º país que mais recebeu pedidos de acolhimento aqui para o nosso país, né, para poderem entrar no nosso país. E de onde quais são os lugares que mais saem essas pessoas, né, que elas mais fogem? É do Afeganistão, da Síria, do Sudão do Sul, sempre por motivos de guerra, de perseguição religiosa, fome. E esse é um contexto cruel em que nós vivemos, né? Nós ainda não nos livramos disso, né, desse momento ruim. E o Enem propõe isso nessa questão, dentro da filosofia. Então, o que o conceito de hospitalidade é uma palavra que vem do latim, né? Hospitalitatis, que nos remete àquele que acolhe em sua casa, acolhe em sua residência. O que o texto está nos propondo é que o autor está dizendo que existe uma necessidade, mas existe uma necessidade de quê? De item A, anulação da diferença? Não, anular a diferença é anular o outro. E anular o outro não é hospitalidade. Cristalização da biografia? Também não. Incorporação da alteridade. O que é alteridade? É o outro.
é incorporar a necessidade da existência do outro e que eu não sou sem o outro. E a hospitalidade, enquanto sentimento que vem de dentro para fora, é isso. É compreender que existe uma necessidade do outro e que eu preciso incorporar esse outro com seus defeitos, com seus problemas e com suas imperfeições, né? O item D fala sobre supressão da comunicação e o item E fala sobre verificação da proveniência. O item correto nessa questão é o item C de casa.